suas compras sem sair de casa e pague com cartão. Entregamos suas compras na sua casa. Supermercado Bom Preço, no centrinho de Nova Tramandaí. Ou no WhatsApp 99569-9068. Bom Preço. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passo. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. No Centro Comercial Vitrine 2, em Imbé, tem JJ Serviços Médicos, farmácia, laboratório, ótica, cafeteria e praça de alimentação. Atenção empresário, no Centro Comercial Vitrine 2, você encontra ótimas e amplas salas comerciais. Mais informações, ligue 3661-1084 ou 99631-2299. Centro Comercial Vitrine 2, feito pra você. Avenida Paraguaçu 1281, no centro de Imbé, com estacionamento privativo. Itaramã FM. A partir de agora, na Itaramã, Conexão Litoral. Entrevistas, comentários e debates para você ficar por dentro de tudo o que acontece no litoral norte gaúcho. Conexão Litoral. Apresentação, Eloy Bracecim. Boa tarde, estamos iniciando o programa Conexão Litoral desta terça-feira. E hoje eu tinha um convidado e ele não pôde comparecer por motivo de força maior. Então eu convidei o meu parceiro de bancada dos sábados, o parceiro que faz o programa comigo, Debates na Rádio Itaramã, que é o Marquinhos Figueiró, que vamos bater um papo aqui para justamente nós levar a termo o programa e vamos levantar, discutir e ao mesmo tempo bater um papo com referência aos acontecimentos que ocorrem no país e no mundo. Embora tenha todo mundo muito cansado, mas Marquinhos surgiu, depois que eu vou deixar no ar para raciocinar. Surgiu uma hipótese nos Estados Unidos, duas hipóteses. Primeiro, que o vírus tem algo por trás disso lá na China. E segundo, que o Trump, não sei como é o sobrenome dele, que é um grande acionista, que é um grande empresário dos Estados Unidos, anunciou prematuramente a vacina sem ter conclusões, que eram 55 pessoas ou 45, e ela fez efeito só em 8, mas em primeira fase. E que largou isso e aí levantou as bolsas nos Estados Unidos e no mundo, e com isso ele teria tirado vantagem nisso, e fizeram um comparativo que acontece lá, acontece aqui, acontece lá, é colar. Então, é uma discussão, é uma análise sem técnica, sem termos números, mas vamos levantar a tese para que as pessoas possam entender. Começamos por aí, e depois vamos bater mais um papinho aí, até
Bom dia, ouvintes da Itaramã FM. Mais uma vez estamos aqui juntos, né? Se assim, depois nós temos o nosso programa no sábado lá, que é o Itaramã Debates, com nossos parceiros de bancada, né? E hoje faltou o nosso entrevistado, né? O teu entrevistado do Conexão Litoral. Aí tu teve que buscar um parceiro aí para conversar, né? Para não ficar falando sozinho aqui, né? Mas se eu tenho em casa... Se tu tem em casa, então, né? Não tenho porquê. Exato, Hoje até a gente também tinha conversado com a Jéssica Campos, mais uma colega dela, que é uma advogada, que estão se reinventando com essa pandemia aí, né? Assim, e tem outros convidados aí que estão nesse teu programa da Conexão Litoral, mas infelizmente o horário às vezes não ajuda. As pessoas também têm seus compromissos, seus afazeres, né? Mas elas estarão aqui conversando contigo futuramente, né? E com relação a esse tema que tu está levantando aí, assim, eu sou uma pessoa que eu acompanho muito rede social, tu sabe disso, né? Sou administrador de um grupo com 18.500 pessoas, que é o Tramandaí em Ação, né? Tem o Som do Brasil, que a gente divulga a música popular brasileira, já está em 8 países. Tem o Vídeo Show, que aqueles vídeos engraçados. Como é que funciona isso? A gente criou grupos, né? Há muitos anos atrás a gente criou grupos. E aí, no Som do Brasil, a gente divulga todas as músicas populares brasileiras. A gente pega no YouTube, larga lá no Som do Brasil, e as pessoas estão lá nos Estados Unidos, em vários países lá, Argentina, Chile, Equador, tem bastante gente da Ásia assistindo, compartilhando aqueles vídeos, e então a gente vai alimentando o grupo o Som do Brasil dessa forma. O outro grupo é o Vídeo Show, que são vídeos engraçados, vídeos interessantes, sempre... Essa semana eu postei uma criança sendo tirada né, dentro do próprio embrião, dentro da própria bolsa ali. Mas é pelo vídeo, assim, um vídeo interessante. Temos também no YouTube, o meu canal lá no YouTube, que é onde a gente divulga algumas das nossas mensagens, né? Tem a minha página como escritor, que, né, dentro do Facebook. Então, assim, eu estou muito envolvido com as redes sociais, né? Então, quando eu ouço essas coisas, uma notícia como essa que tu traz aqui, olha, assim, tem muita fake news, tem muita informação, às vezes, que não é verdade. A gente tem que saber filtrar as coisas. Pode ser que seja... Há poucos dias, até a gente comentou no programa, no Itaramã Debates, do sábado, das 10 ao meio-dia, a gente comentou lá a respeito das máscaras que vieram da China, infectadas, que os chineses tinham inventado que esse vírus é fabricado, que esse vírus foi colocado no mercado aí com finalidades que a gente desconhece, né? Escusas que a gente desconhece, né? Assim. Então, aí surge agora outras informações. Agora também a OMS também começa a ventilar sobre esse medicamento que o nosso presidente Bolsonaro insiste em dizer que ele é a cura para a Covid-19, né? Então a gente não sabe em quem acreditar. Ou se acredita na política, ou se acredita na ciência. E eu quero acreditar na ciência, porque é ela são pessoas que estudaram, são pessoas que estão testando, são pessoas que estão fazendo todo um trabalho de pesquisa, estão analisando. Não, tomara que seja verdade. Tomara que esse medicamento seja eficaz. Aqui no próprio Hospital de Tramandaí, parece que já está sendo aplicado esse medicamento em pessoas com Covid-19. Mas, claro, prescrita por um médico, é feita toda uma avaliação do paciente, se o paciente não tem as doenças e que efetivamente pode tomar esse medicamento, porque ele tem todos os efeitos colaterais e muitos efeitos colaterais. Pois é. Né? Assim, muitos efeitos colaterais. Mas aí eu pergunto o seguinte,
a gente... esse medicamento, que eu não sei nem pronunciar ele, esse medicamento, ele pode ser aplicado para todas as pessoas, independente de avaliações. Mas aí a gente tem pessoas que vão na farmácia e compram aspirina, ela também tem efeitos colaterais. As pessoas vão lá e compram um Benegripe, ele também tem efeitos colaterais. Né? Então, esses dias eu estava conversando aqui com pessoas que tem um laboratório aqui na cidade, que ele faz manipulação, que é o Adilto Faraco, da Fórmula. Ele estava dizendo que ele manipula esse medicamento. E até hoje ninguém informou algum efeito colateral. Né? Então a gente fica assim, até onde isso é verdade, assim? Até onde isso que está sendo ventilado nos veículos de comunicação, né, pela grande mídia, até onde tudo isso é verdade? A gente está vendo muita fake news aí. E agora a gente está... Porque a política está se sobrepondo à ciência. E que deveria ser ao contrário. Tanto é que quantos ministros da saúde já saíram? 2, né? Porque simplesmente tentou incutir, colocar a ciência frente à política. E o nosso presidente é teimoso, né? Acha que ele tem que seguir a cartilha do que ele diz e do que ele faz. E os ministros da saúde também não querem colocar, não querem simplesmente pagar esse preço. Porque a responsabilidade pela pasta é do ministro da saúde. Né, assim. Então eu não sei, eu não saberia te dizer se até onde procede isso aí. O problema todo é que o mundo está vivendo dois parâmetros. O do vírus e o financeiro, econômico. Então isso atingiu a todos. Então os governantes estão meio atônitos. Então não sabem como vão fazer, porque depois que termina o vírus, vem o processo econômico. E o país vai entrar em recessão. E vai ter dificuldades financeiras. E o povo exigindo seus direitos, que tem que exigir, e tem que ser feito aquilo que o povo precisa. Então, esses impasses vão nortear as eleições de agora, no Brasil, e nos Estados Unidos, as eleições que vão sair, também vai ser um procedimento nesse sentido. Mas tu falou nas redes sociais. As redes sociais que eu tenho, a minha concepção, elas foram uma abertura para o mundo, para o ser humano. Todos aqueles que usam as redes sociais. Mas ela também, assim como serve para construir, serve para destruir também. Então, será que é justo uma pessoa tentar atingir outra no sentido, pela uma rede social, para poder tirar proveito de uma coisa pública? É de se perguntar. Cecinho, olha só. O WhatsApp hoje é um dos maiores instrumentos de propagação de fake news. Tanto é que um presidente da República praticamente se elegeu em função de notícias falsas. Muitas inverdades, muitas... Tanto é que hoje está sob júdice, isso aí está sendo investigado, esse grupo de pessoas que se propagam fake news. Nós, no grupo Tramandaí em Ação,
a gente vê ali também que existem muitas verdades e também muitas inverdades. As redes sociais, a internet, ela deu voz para muita gente. Muita gente ficou conhecida por aquilo que posta em rede social. Pessoas que a gente nunca ouviu falar, hoje as pessoas são conhecidas por emitir suas opiniões nas redes sociais. Nós mesmo, dentro do Tramandaí em Ação, e é uma coisa é um trabalho desgastante, porque todas as 18 horas, eu tenho que abrir o Tramandaí em Ação ali, a página, e ver quantas pessoas estão pedindo para entrar, aceitar as pessoas para ingressar no grupo, e também as postagens das pessoas, ver aquilo que é a política local, porque no Tramandaí em Ação a gente só fala da política local. Nós não aceitamos publicações de nível federal e estadual, somente local. Mas tem muita publicidade, tem muita divulgação de trabalhos, pessoas pedindo informação, que a gente também não pode colocar isso no grupo. Até para não poluir o nosso grupo, para que as pessoas simplesmente tenham acesso às informações. Seja para criticar o governo municipal, seja para elogiar o governo municipal, está tudo ali. Então, as publicações são liberadas dessa forma. Então, as redes sociais, elas deram voz para muita gente. É como eu disse antes, pessoas que não eram conhecidas, hoje elas têm voz. A gente sabe, viu a manifestação do Pedro Alcântara, do Pedro Maiano, do Pedro de tal, do fulano de tal, do ciclano. Então, você deu voz para as pessoas nas redes sociais. Essa é uma das coisas que a rede social está propiciando para as pessoas. Sem falar no WhatsApp, que é criado grupos, tem grupos de segurança, hoje os vizinhos, assim, no seu bairro criaram grupos. Se alguém entra naquele bairro desconhecido, as pessoas imediatamente acionam o grupo do bairro. Vocês estão vendo, tem uma pessoa suspeita andando aqui na rua, tal. Eu recebi informações, por exemplo, que a maioria dos bairros tem seus grupos. Tem outros grupos que é para discutir política, tem outros grupos que é para discutir, tem grupos de mulheres, né? Tem grupos de homens, tem grupos da escola, né? Hoje as escolas, por exemplo, estão sem estar funcionando, mas foi criado grupos. E esses grupos, as crianças, estão tendo acesso a alguma orientação, algum ensino, através dos grupos. Então, a influência hoje da internet, das redes sociais, na vida do ser humano, ela é muito grande. Por exemplo, essa pandemia também fez com que hoje tu faz um programa de domingo diretamente de casa, sem precisar sair. E pela internet. As pessoas antes ouviam somente a voz do Eloy Braz Cecim e da Aline Cecim, e hoje não. Hoje eles conhecem a Aline, e sabem quem é, aquelas pessoas que não conheciam o Cecim, então, passaram a visualizar e já ter. A voz acabou. Hoje tem a pessoa, Eloy Cecim, tem imagem, a Aline tem imagem. Então as pessoas simplesmente. O comunicador hoje, ele, além de só ter voz, as pessoas podem visualizar através da divulgação das nossas lives. Por exemplo, agora, nesse mesmo instante que nós estamos aqui conversando, nós estamos transmitindo através de uma live, né, para o Facebook. E as pessoas estão me visualizando. E como também estão te visualizando. Então, isso é uma coisa interessante das redes sociais, né? E para quantas pessoas nós estamos chegando? Hoje nós estamos chegando falando com pessoas de inúmeros lugares que antes a rádio, através das suas ondas, elas não alcançavam. Elas iam até um determinado até uma abrangência da rádio, que é onde as ondas levavam, e agora não. Agora a gente está, por exemplo, nesse instante, nós estamos falando com o Sergipe.
A Mari lá de Sergipe está nos escutando, está nos assistindo, melhor, através do Facebook. Né? Em Lisboa, a Graciana está nos mandando um abraço. Veja bem, Lisboa. Então, isso é uma das coisas bacanas, né? Então, o Valdoir, por exemplo, Vasconcelos, está dando parabéns ao programa através da rede social. Então, quantas pessoas podem nos assistir através, assistir o programa Conexão Litoral, né, que tu leva ao ar todos os dias, do meio-dia a 1h, né, e poderia simplesmente, mas quem é essa voz? Essa voz eu conheço, porque muitos comunicadores, às vezes, eles não ficam no meio do programa dizendo, nós estamos aqui hoje entrevistando fulano, entrevistando ciclano. Agora a pessoa diz, espera, eu vou lá no Face para visualizar quem é essa pessoa, essa voz é conhecida. E aí, eles acabam vendo, meu amigo fulano de tal, né? Porque, como eu disse, as redes sociais hoje estão ocupando um espaço muito grande na nossa vida. Muito grande. E nós temos que ter um cuidado, assim como comunicadores, que nós temos, às vezes, uma responsabilidade grande, né, assim, de falar no microfone e tentar, porque nós estamos formando opinião, nós estamos levando reflexão para as pessoas refletirem, né? Com relação a essa pandemia, por exemplo, quantas informações verdadeiras chegam para nós, mas quantas informações falsas chegam também. É como eu sempre disse desde o início, eu sou a favor do comércio estar aberto, eu sou a favor do uso de máscara, que os lojistas tenham responsabilidade para receber seus usuários munidos de máscara, munidos de todos aqueles produtos de limpeza, de higiene, né, para desinfetar a mão na porta para receber seu cliente. Eu sempre fui a favor. E a gente não está aqui para gerar pânico nas pessoas, assim. Nós estamos aqui para dizer para as pessoas, se cuidem, fiquem em casa se possível, quem não puder, mas que saia para a rua munido de máscaras, munido, né, usando álcool gel, porque existe um vírus aí fora. E um vírus forte, que a gente não sabe o seu comportamento. Antes diziam que somente atingia lugares mais frios, que nós estávamos no verão, e no verão esse vírus não tinha uma ação muito grande. Nós fomos desmentidos por tudo aquilo que está acontecendo em Manaus, que tem uma temperatura muito alta. Não é verdade? Então, é a mesma coisa que a gente querer dizer que H2O é o símbolo da água. Mas a gente sabe que não é, que junto com tem outras coisas associadas a essa simbologia química. A tua explanação foi muito boa, porque dá uma noção ampla de como funciona, como se trata com o Facebook. E o esporte? O que nós temos está parado? Eu tinha uma interrogação para fazer. Claro, não vai acontecer que esse caso do vírus vai ser banido. Mas se fosse isso no verão, esse pico que está assim, como é que os veranistas iam à praia? Olha assim, agora há pouco, ontem de tarde, era um dia quente aqui em Tramandaí, e de manhã eu resolvi dar uma pedalada. Peguei a bicicleta e fui dar uma pedalada na beira da praia ali, até porque a gente precisa se exercitar e a gente precisa ativar o corpo, porque só dentro de casa também, né? Mas claro, eu estava usando uma máscara, eu estava, né, tava ao ar livre, pedalando, né? Mas o que eu observei era muita gente na beira da praia. Muita gente. Algumas pessoas munidas, utilizando máscaras, outras não. Agora, realmente, e se eu te disser que esse vírus já existia no verão? E a gente porque não tinha a informação
de pessoas contaminadas aqui. E a gente se ouvia falar desse vírus somente lá na Ásia, que é lá que estava acontecendo as coisas. E aí, após isso, que começou-se a se propagar no Brasil, né? Realmente iria ser uma pandemia desgraçada. Não sei como é que os administradores da nossa cidade, os gestores, iriam administrar essa situação. Como é que nós vamos proibir que nossa população no verão ela passa de 500 mil pessoas? Sim. 500 mil, passa de 500 mil pessoas. Tranquilo. Tu já pensou como é que nós, esses gestores, iriam administrar isso? Como é que pessoas que sobrevivem do verão, os nossos quiosqueiros, as pessoas, os autônomos, aquelas pessoas que fabricam as coisas para vender na beira da praia, os nossos artesanatos, que Tramandaí é muita gente envolvida com artesanato. Eu não sei te dizer assim como é que os nossos gestores... E quando iniciou-se o isolamento social, o gestor teve que tomar uma atitude drástica, e foi uma atitude drástica de proibir a abertura do comércio. Isso fora da temporada. E isso já se causou... Na primeira semana já se causou uma reviravolta e um grito enorme dos empresários, que não poderiam se manter fechados, porque isso ia causar desemprego, ia causar o colapso do comércio, mas também não pensavam que também poderia causar o colapso da saúde. Então o gestor teve que tomar uma atitude drástica dentro na administração municipal, estou dizendo. Primeiro se fechou os comércios e para se provocar o isolamento social. Mas só que não, aqui em Tramandaí, muito pouca gente, simplesmente, acho que meio desacreditando nessa propagação do vírus. Muitos respeitaram e outros não respeitaram. E com isso já se começou alguns casos a aparecer. É pouco para nossa cidade, graças a Deus é pouco, mas em virtude das ações que foram tomadas, né? E a internet, ela ajudou a nos também trazer muito conhecimento, muita informação sobre esse vírus. Muita informação veio através da internet, veio através do WhatsApp, veio através de vídeos no YouTube, né? Então, mas só que a gente... Ainda hoje, muitas pessoas não acreditam. Ainda hoje, muita gente ainda acha que não vai acontecer dentro da sua casa, acha que não vai acontecer dentro do seu... que com ele não vai acontecer isso, mas a gente tem que ainda ter ainda esses cuidados que a Organização Mundial da Saúde nos adverte, que os nossos agentes da saúde aqui de Tramandaí adverte. Outro dia, assim, só para aproveitando, uma pessoa me disse assim: Marcos, lá no Tramandaí em ação, às vezes tu coloca lá, fique em casa porque senão tu não sabe quantos respiradores tem no hospital, né? Tu tá fazendo terrorismo, não pode fazer esse tipo de coisa. Tem muita gente que não sai nem para ir na UPA consultar porque tem um problema digestivo, tem um problema gástrico, ou uma dor de cabeça que não passa e tem medo de ir até a UPA por causa desses terrorismo que se prega. Mas não é isso. A gente tem que advertir as pessoas que tenham o cuidado, todos aqueles cuidados necessários, usando máscara, usando álcool gel, se porventura necessitarem sair para a rua. Nós não estamos dizendo com aquele post que simplesmente não pode sair de casa. Não. Ele pode, desde que tenha esses cuidados. Mas a pessoa está com todos os sintomas do Covid-19 e aí ligou para a UPA e a UPA simplesmente disse para a pessoa: olha, observa, fica em casa, mantenha-se naqueles 14 dias que precisa ficar lá sob observação, se não passar, volta para o atendimento. Aí quando vai já é tarde. Não é o caso que já aconteceu, não aconteceu nenhum caso aqui, mas as pessoas... Então, isso nas redes sociais, as pessoas, como eu disse anteriormente, muita gente se criou voz, muita gente formou sua opinião, muita gente vai lá e dá sua opinião. Umas
com tendenciosas. Muitas opiniões tendenciosas, porque o próprio nosso presidente Bolsonaro, ele criou legiões. Várias pessoas seguem à risca todas as suas manifestações. E eles trazem para as redes sociais. Como na política. Agora nós vamos entrando em um período eleitoral, nós vamos se deparar com muita fake news, com muita politicagem nas redes sociais, com muita politicalha, né? E tentando desmerecer trabalhos de gestores que já passaram por nossa cidade e com aqueles que estão. Prefeitos anteriores, na sua época, fizeram aquilo que podiam fazer, e prefeitos que estão no poder hoje tentam também fazer as coisas que estão ao seu alcance. É óbvio que nunca, se assim, nós vamos conseguir, esses gestores vão conseguir satisfazer a todos num período de 4 anos. Eu sempre digo que eu sou... É curto. Tu já foi um prefeito, tu sabe disso, assim, que 4 anos é muito pouco para um administrador, para um gestor administrar a cidade, até porque quando ele pega a prefeitura, vindo de uma outra administração, ele pega algumas coisas por resolver, né? E é óbvio que ele tem um período ali para resolver, para arrumar a casa, para organizar como ele quer que seja. É a mesma coisa, tu comprar uma rádio de uma pessoa, a rádio vinha num padrão, e daqui um pouco tu diz, não, eu quero implementar a minha cara nessa gestão da rádio. E é óbvio que começa a mudar. E o gestor é a mesma coisa. Então, o que a gente vê e vai ouvir agora, a partir de então, é muita fake news, muita politicagem. Às vezes eu vejo ali no Tramandaí em Ação, em outros grupos aí, as pessoas às vezes colocam lá, está sendo arrumado a rua tal, está faltando, foi feita toda a iluminação da rua tal. Aí lá embaixo havia nos posts. E o lixo? E a saúde pública? E o ensino? Quer dizer, tu não consegue satisfazer a todos. E aí nós temos que saber filtrar quem são essas pessoas que estão falando ali, fazendo seus comentários nas redes sociais, e saber qual é a sua bandeira. E a gente tem que ter um cuidado. Eu procuro sempre dizer, o Tramandaí em Ação, já, graças a Deus, está chegando a 18.500 pessoas, ele não tem uma bandeira partidária. Até porque o seu administrador, que sou eu não tenho vínculo partidário. Mas eu sempre digo, eu quero o melhor para o meu município. O meu partido é o município. Como eu digo lá no sindicato, lá onde eu represento, que é o Sindijus, do Servitório da Justiça, que eu não tenho bandeira política dentro do sindicato. A minha bandeira política é o meu contra-cheque. Que é esse que eu quero defender os meus direitos, as minhas garantias, que não sejam retirados garantias e garantias constitucionais, coisas que eu adquiri no decorrer da vida, né, assim. Então, esse é o que a gente busca dentro lá do sindicato. Então, dentro do Tramandaí em Ação também, eu procuro fazer tanto é que eu autorizo todos os tipos de postagens, todos, seja para elogiar, seja para criticar, enfim. Então, a gente procura fazer esse tipo de filtro, né? Porque lá tem muitas propagandas, tem muitas pessoas pedindo emprego, pessoas oferecendo emprego, pessoas oferecendo produtos, e o grupo não é essa a finalidade. Tu colocaste bem que os grupos e aqueles que se manifestam em grande número fazem cada um as suas maneiras, fala e colocam dentro da sua técnica e daquilo que pretende. Então deve ser respeitado, porque tudo que é de moderno, que surge de novo, todos têm o direito, mas também todos têm os deveres, as obrigações. Né? Eu penso assim, não adianta. Eu acho que o meu direito foi até onde começa o teu, e o teu até onde começa o meu. Aí nós estamos regrados na sociedade dentro desses princípios, um respeitando o outro. E quando não existe, aí tem O problema é assim que as pessoas elas estão muito
como é que eu vou te dizer assim? Elétrica. Eu acho que é uma carga muito grande de informação e desinformação. É verdade. Né? Assim, porque hoje, se tu chegar, digamos, numa rede social, ou simplesmente tu tecer um comentário que seja divergente daquilo que tu pensa, tu já é motivo de... Tu é comunista, tu é PT, tu é... Enfim, tu é a favor da roubalheira, tu é a favor de tudo isso que aconteceu no país. Hoje as pessoas... Eu tenho um cuidado muito grande, às vezes, de emitir uma opinião dentro de uma rede social, porque as pessoas elas não conseguem respeitar a tua opinião. Elas não conseguem simplesmente ouvir, porque tu é um puxa-saco do fulano, tu tá dizendo isso porque tu é partidário. E, na verdade, às vezes a pessoa está ali emitindo apenas uma opinião dele. Né? Hoje, as redes sociais, elas têm um poder muito grande de, às vezes, destruir uma pessoa, como também construir nomes ou destruir nomes, né? Às vezes é a mesma coisa. Tu, por exemplo, Eloy Braço, assim, tem uma história, mas tem a história que é contada por maldosos e tem a história que é aquela que tu conhece, que é a verdade. É a história que, por tudo que tu passou, por tudo. Então, quem às vezes... o Cecim. O Cecim é o cara que construiu tudo que tem em Tramandaí. As construções que estão aí foi feitas por Eloy Braço Cecim. Mas depois tem o comentário dos maldosos, dos comentários pejorativos. Porque eu sempre coloco assim, que muitas vezes, assim, por exemplo, nesse instante, eu estou tendo uma oportunidade de estar no microfone, de dar a minha opinião. E a minha opinião tem que ser... Eu tenho que ter um cuidado muito grande da forma como eu vou me expressar. Porque uma coisa é tu falar em grupos de amigos. Outra coisa é tu falar numa rádio que tem um alcance muito grande. Então, essa é uma opinião que às vezes... nós temos que ter esse cuidado. E assim é nas redes sociais. Porque a pessoa que posta alguma coisa, ela é responsável por aquela opinião que foi postada ali e responde judicialmente. Quantas pessoas, às vezes, já têm respondendo processos judiciais por simplesmente tentar denegrir a imagem de uma pessoa ou dizer uma inverdade, né? Então a gente sempre coloca lá no meu grupo lá, olha, a responsabilidade por cada postagem é sua, de mais ninguém, né? O programa Conexão Litoral, ele permite com que as pessoas venham aqui e deem a sua opinião. Mas muitas vezes não é a opinião da rádio, não é a opinião do diretor-presidente da rádio, não é a opinião do produtor, que é a Aline, não é a opinião do técnico, que é o Gleison, que está aqui manuseando e manipulando os instrumentos para fazer com que a nossa live alcance o objetivo. Essa é a opinião do comunicador ou do entrevistado. O entrevistador simplesmente ele disponibiliza um microfone para a pessoa dar a sua opinião. Então, nós, quando a gente usa uma rede social, quando a gente usa um microfone, e a gente procura ter o máximo de cuidado para que as pessoas cheguem até as pessoas de uma forma que seja compreensível. E o ruim da rede social é que tu escreve, e aí uma vírgula mal empregada, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação mal utilizado, causa totalmente dúvidas. Muitas vezes ocasionam dúvidas. Opa, mas tu disseste isso. Mas, não, eu disse isso aqui, mas não usei a vírgula, lascou-se. Aí chegou na pessoa, no interlocutor lá, de uma forma totalmente controversa, aquilo que a gente quis emitir a opinião, né, assim. Eu acho que o processo de
Facebook e todos os componentes é algo que tem duas. Aquele que constrói e tem aqueles malfeitores que querem destruir, que depois tu vai ter que contrapor. Então é algo importante porque tem pessoas, tem profissionais que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho, de conhecimento das pessoas. Então isso trouxe uma riqueza que o povo pode se manifestar através do Facebook. Se manifestando, ele pode emitir a sua opinião, fazer os seus relatos, e esses relatos vai ser analisado por aqueles que fazem parte de grupos e analisam. Mas tem que se ter o cuidado de não ferir suscetibilidades, de fazer de tal forma que tu ponha aquilo que tu queres, que tu gosta, mas no sentido amplo, para que todos possam tirar proveito, e não com o objetivo direto de agredir, de atacar, de ofender. Se assim, eu tem uma coisa assim, ó, que eu procuro lá na minha página, no Facebook, sempre colocar uma mensagem, um post, um texto legal que as pessoas possam ler, um texto para as pessoas refletir. Na minha página, Marcos Figueiró, lá, eu também coloco textos legais, textos que as pessoas busquem uma mensagem positiva. Eu tenho o hábito de utilizar o WhatsApp todas as manhãs, mandar para uma região de pessoas, para uma linha de transmissão, onde eu mando uma mensagem positiva de manhã, para que as pessoas, ao acordar às 7 horas, abra o seu WhatsApp e veja que tem um bom dia, mas uma mensagem positiva, uma mensagem de entusiasmo, de reflexão, né? Há poucos dias foi entrevistado aqui na Conexão Litoral o Fábio Moreira, que é o dono de uma rede de lojas da Vivo, e ele mesmo colocou o número de pessoas que adquiriram celular com a pandemia. Tu já pensou, tu colocar pessoas enclausuradas, pessoas em isolamento social, sem um instrumento de comunicação externa? Eu coloco que o Facebook, muitas vezes, é uma geladeira. Ela é uma geladeira. Nós sabemos o que tem lá dentro, mas nós costumamos sempre abrir e fechar, abrir e fechar. Pega o celular, abre ali, abre o Facebook para ver o que tem. E fica passando, sabe o que tem ali, mas a gente insiste em abrir o Facebook. Então eu sempre digo, é uma geladeira. Fora isso, nós temos a nossa televisão, que é também um veículo de transmissão de mensagens, coisas assim, mas que eu também digo que ela é uma prostituta domiciliar gratuita. Porque ela entra em nossos lares sem pedir licença, no horário nobre, onde está o pai, a mãe, a avó, o irmão, o filho, a filha. E eles têm ali olhando cenas eróticas, às vezes acontecendo na novela, o casal se beijando, né, beijos lascivos. Né? Então, nós temos que saber filtrar muito bem isso aí. Esse isolamento social também propiciou que as famílias também se comunicassem, que as famílias houvesse uma comunicação maior entre seus pares dentro da família. Nos impediu de fazer junções, grandes reuniões de gente, mas também propiciou que o casal tivesse um contato maior à noite, durante o dia, esse isolamento social. Nós tivemos, o isolamento social também serviu para nos reinventar. Pessoas criando lives. Ontem, por exemplo, teve uma live de uma artista daqui do litoral. E diga-se de passagem, muito bom. Né? Outro dia, um músico famoso aí, juntamente com a sua esposa, fizeram outra live. Então, a internet ela está ensinando as pessoas a se utilizar dela, mas de forma sadia. Simplesmente de forma sadia. Mas a gente tem que saber filtrar e tirar coisas boas, saber tirar coisas boas dessa pandemia. E também tirar coisas boas da internet. Esse programa, por exemplo, está sendo transmitido via online.
de forma uma live ao vivo. Então as pessoas estão podendo nos assistir, podendo nos ver dentro dos seus lares, né? Então vamos procurar fazer com que se utilize os Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, de forma disciplinada, de forma sadia, porque não é fácil a gente ficar emitindo opinião, simplesmente fazendo alguns comentários em rede social, sem saber a procedência, sem saber se é verdade ou é mentira. Temos que pesquisar sempre a origem de informações. É muita fake news, é muita desinformação. Bom, eu acho que o nosso comentário que fizemos, e acho que foi interessante, importante, tu com conhecimento de causa e milita dentro desse Facebook e todos os seus componentes. Eu, sinceramente, eu sou zero. Pouquíssimas coisas que eu sei, que eu entendo. Mas por quê? Porque eu não me dedico. E as coisas na vida é assim. Se tu te dedicar a uma coisa, um objetivo de uma causa, e tu fica nela, tu vai ter conhecimento amplo, porque tu domina desde o início até o fim. Agora, se tu tem várias coisas a fazer e tu não distribui teu tempo, ou o tempo não chega, eu admiro em casa o meu pessoal. Tem tempo para tudo. E pega o Facebook de manhã, de tarde, de noite. E eu já não tenho paciência de fazer isso. E, além do mais, todos os componentes, tudo que tem de aplicativos que tem dentro do Facebook, eu não sei nenhum e não sei nem comentar. Mas não é que eu seja ignorante, ou seja burro, ou não aprenda. É porque não há dedicação. E eu priorizo, no meu caso, outros assuntos de interesse global e o Facebook. E eu vejo que tu utiliza muito o jornal, né, Cecinho? Jornal. Tu é uma das pessoas que eu vejo que ainda lê o jornal. O jornal físico, né? Tá ali, ó, lendo o jornal, lendo as notícias. Quantas vezes eu chego aqui na rádio, às vezes tu tá ali, ó, lendo o teu 0 Hora, o outros jornais da região. Onde tu busca as informações é ali. Nós já partimos pro lado digital. Exato. Né, Cecinho? Exato. Então tudo que eu vou ler o 0 Hora, eu leio outro jornal da região pelo celular. E tu tem que tocar, tu tem que estar manuseando, tu tem... Não, e é mais fácil, porque ali quando o cara não tem a técnica e não sabe fazer a coisa rápida, para me ler uma 0 Hora no computador, deve demorar 1 hora. E a 0 Hora comigo, eu vejo os itens, as posturas que me interessam, e eu vou direto e já está feito. A minha mãe, ela tá com 74 anos. Ela foi esse ano, com 73, ela foi ter contato com o mundo digital, com o mundo virtual, com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp. Aí, o dia que eu peguei um celular que eu tinha e resolvi fazer um e-mail para ela, resolvi fazer um Instagram para ela, um Facebook para ela, o WhatsApp, e eu entreguei para ela, ela disse, não, eu não quero isso aí, leva isso aí, porque isso não me interessa, eu jamais, não vai ver isso, eu mexendo com isso aí. Aí quando eu fiz o Face, ela disse, não me adiciona muitas pessoas aí, eu quero só umas pessoas. Eu digo, mãe, tu precisa adicionar pessoas para te ter informação, porque tu não vai ter informação só do Marcos, dos meus irmãos, ou das pessoas que tem Facebook. Tu tem que ir adicionando pessoas para que tu aumente as tuas relações de amigos, para que tu tenha mais informações, para que as informações cheguem até você.
E aí, hoje é a coisa mais engraçada. Hoje ela acorda de manhã, ela vai pro Face, ela vai mandar uma mensagem no grupo da família, do WhatsApp, a mãe virou uma pessoa totalmente já integrada ao celular. Coisa que ela tinha dificuldade até de manusear do touchscreen, porque muitas vezes a gente não tem aquela motricidade fina de pegar e ficar fazendo o toque ali na tela do celular. E ela hoje já domina, aí até eu brinco com ela, mãe, olha só, para aquela pessoa que era avessa à internet, que se dizia que não jamais ia querer manusear um telefone celular, se utilizar das redes sociais, olha, tu tá me surpreendendo. E a mesma coisa tu, Ceci. Tu é acostumado a ter o contato com os veículos de comunicação da forma física, tipo os jornais da nossa região e os jornais do estado. Tu não tem aquele tempo, aquela paciência de clicar ali no celular, entrar numa rede, num aplicativo, buscar informação, aí ainda depois ficar manuseando com a ponta dos dedos ali para ir tocando para cima, para ir lendo as matérias, às vezes até porque as letras às vezes são pequenas, seu aparelho às vezes não colabora. Tu prefere ler o Zero Hora, que é ou então ler o veículo de comunicação que está à tua disposição da forma física. Mas e muita gente ainda, e não é só tu, tem muita gente aí que não gosta do celular, que não gosta mas muitas pessoas da terceira idade estão já se integrando e já estão tentando se familiarizar, e principalmente agora com esse isolamento social, tentando se familiarizar com esse veículo, com esse novo veículo aí digital que é o celular. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Assim. Colaborasse muito com o programa. Foi ilustrativo, foi educativo, foi de conhecimento geral, amplo. Enchemos linguiça aqui, né? Assim, a gente aproveitou o horário para falar um pouquinho, que a gente, né, uma troca de informação, né? Não, mas tudo tem quando se pega uma pauta, tem uma finalidade. Então, entramos ficou do vírus, viemos para a internet, para a parte de, como é que chama? A parte digital, a parte da internet, né? Da informação. Né? E foi bom, porque tu falou conhecimento de causa, porque tu milita com bastante tempo, e eu se vou fazer alguém me interessar, olha, vamos falar sobre a internet, sobre Facebook. Eu digo muito obrigado. Não dou entrevista porque não sei dar. Não sei falar. Porque ninguém sabe tudo. E tem que haver dedicação. E eu, nesse caso, não... E eu até, assim, eu até me sinto um pouco intimidado, às vezes, de emitir informação, opinião, né, porque a gente não, como tu disseste, a gente não é o dono da verdade, a gente não detém todo o conhecimento. Mas eu quero que as pessoas, por exemplo, vão lá no Instagram, @MarcosFigueiró, e me sigam, vão lá no YouTube, Marcos Figueiró, tem o meu canal lá, com todos os vídeos que a gente está fazendo agora aí, um trabalho diferente, novo. Tem a página Marcos Figueiró Escritor lá, tá vindo aí um projeto novo, né? Assim, isso é uma surpresa que vamos trazer aí, que é um novo projeto, um novo livro que vamos lançar. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Temos o nosso Facebook, né? Temos o nosso Twitter, que é onde eu, né, @Marcos Figueiró também. Então eu convido as pessoas que queiram nos seguir, que queiram interagir com a gente, que queiram sugerir alguns assuntos que a gente possa estar à disposição, né? É uma forma de conhecer, de nos conhecer, porque é o trabalho digital, é o trabalho de internet aí que a gente presta aí nas redes sociais aí. Então, muito obrigado pela tua presença. Estamos encerrando o programa Conexão Litoral dessa terça-feira. Amanhã estaremos aqui novamente com o programa com um novo entrevistado. Boa tarde.
Você acabou de ouvir Conexão Litoral, de segunda a sexta ao meio-dia. Conexão Litoral. Apresentação: Eloy Bracecim. A rádio com a cara do Brasil.